Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de francês básico. Aqui a gente vai começar a avançar um pouco mais para o intermediário, tá? E a gente vai fazer esse episódio sobre palavras úteis, com um vocabulário um pouquinho mais avançado do que a aula 21, tá? Então, vamos lá para nossa primeira construção de frase aqui. Lembrando que essas palavras são para a gente ter um vocabulário um pouco mais fluido quando a gente constrói nossos discursos em francês. Então, primeiro a gente pode falar o selon moi. Selon moi é segundo eu, né? Literalmente seria segundo eu. Mas é quando você quer começar falando, bom, na minha opinião, no meu ponto de vista, etc. Então, exemplo. Selon moi, c'est une bonne idée. Então, na minha opinião, é uma boa ideia. Selon moi. E esse selon, você poderia usar também se você fosse falar da opinião de outra pessoa. Digamos que você lê um livro e aí você está explicando essa ideia desse livro para alguém e aí você pode falar, selon essa pessoa do livro, sabe? Então, tipo, segundo esse escritor, é assim, 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 assado, entendeu? Então, selon moi, selon toi, selon quelqu'un d'autre. Então, segundo eu, segundo você, segundo alguém. É isso. Então, o exemplo da frase, selon moi, c'est une bonne idée. Em segundo, temos je pense que. Eu acho que. Na verdade, o pense seria literalmente eu penso que, né? Mas aí o equivalente aí o que a gente usa em português seria eu acho que, porque ninguém fala, eu penso que isso é uma boa ideia. Não, a gente pode falar eu acho que é uma boa ideia, tá? Então, je pense que. Então, num exemplo de uma frase, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. Je pense que. E esse je pense que a gente pode usar para outras coisas que a gente acha. Por exemplo, a gente acorda, olha do lado de fora, acho que vai chover. Je pense qu'il va pleuvoir. Je pense qu'il va pleuvoir. Acho que vai chover. Je pense qu'il va pleuvoir. Certo. Em seguida, nosso terceiro seria je trouve que. Então, é mais uma construção para dizer eu acho que. Mas esse trouve a gente usa mais quando a gente quer explicar, quando a gente quer falar que a gente vai encontrar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falar, eu encontrei as minhas chaves, j'ai trouvé mes clés. Então, eu encontrei as minhas chaves. Mas, de um ponto de vista, quando você está construindo um discurso, você também pode dizer que eu acho que tal coisa é assim. E aí você pode usar o trouve também, no lugar do... Como se fosse je pense ou je trouve. Eles são um pouco equivalentes. Então, você pode falar je trouve que c'est dommage. Eu acho que é uma pena. Eu acho que é uma pena. Tá? Então, para ficar claro, esse je trouve, a gente pode usar o trouve para trouver alguma coisa, ou seja, para encontrar alguma coisa. Je veux trouver mes clés, eu quero encontrar as minhas chaves. Ou eu posso usar esse verbo, encontrar, para explicar o meu ponto de vista. Esse trouve é bem similar ao je pense, com a diferença que quando você fala je trouve, como se você estivesse quase afirmando alguma coisa. Então, je pense qu'il va pleuvoir, eu acho que vai chover, a gente tem só uma previsão, né, ali, a gente não tem certeza. Mas o je trouve, ele é um pouco mais... Você não poderia falar, por exemplo, je trouve qu'il va pleuvoir. Não é uma frase que combina, você não pode falar isso. Mas você pode falar, por exemplo, je trouve que c'est une bonne idée. Ou seja, eu acho que é uma boa ideia, porque aqui tem um pouco mais de afirmação, sabe? Um pouco mais de certeza nessa frase. Je trouve que c'est une bonne idée.
eu acho que é uma boa ideia. Então, eu tô realmente achando que é uma boa ideia. É mais forte do que dizer je pense que c'est une bonne idée. Porque o je pense, ele é mais no campo da dúvida, tá? Então, tipo assim, acho que pode ser uma boa ideia. Quando você fala je trouve que c'est une bonne idée, significa que você tem um pouco mais de certeza. Realmente eu acho que é uma boa ideia, sabe? Então você traz um pouco mais de garantia para aquela frase. A gente falou, né, do primeiro selon moi, segundo eu, mas a gente também pode falar à mon avis. Então, ou seja, na minha opinião. Selon moi é segundo eu, seria o nosso equivalente em português, na minha opinião. Ou segundo esse autor, segundo essa pessoa que me contou essa história. Mas o à mon avis é literalmente na minha opinião. Então, por exemplo, à mon avis, il faut essayer. Por exemplo, então, na minha opinião, é preciso tentar. Il faut essayer. É preciso tentar. Certo. Em seguida, vamos para alguns conectores e organizadores de ideia. Então, quando você está construindo uma frase, às vezes você precisa colocar uma palavra conector, que eu chamo, que é quando você vai conectar uma frase que você acabou de dizer para poder justificar ela falando uma próxima frase. Então, por exemplo, a gente pode usar contudo ou no entanto, né? Seria também equivalente ao mas um pouco mais sofisticado, só ao invés de dizer mas, nananã. Então, você usa o contudo, no entanto, que fica um pouco mais sofisticado no nosso vocabulário. Então, o mais a gente já sabe que é mais. Então, se eu vou fazer uma frase, por exemplo, isso tá caro, mas é útil. Eu falaria em francês. C'est cher, mais c'est utile. E aí, no lugar desse mais, que seria o nosso mas, a gente pode usar o cependant, que seria o no entanto. Então, eu falaria c'est cher, cependant, c'est utile. C'est utile. Tô fazendo a liaison agora. C'est utile. Útil. Então, c'est cher é caro, c'est cher. Caro. Cependant, no entanto, c'est utile é útil. Então, a gente poderia usar também o mas. Então, mais uma vez, c'est cher, mais c'est utile. É caro, mas é útil. Então, esse cependant, ele seria no entanto ou contudo, tá? Poderia também ser usado contudo. Cependant. É sempre para trazer uma ideia contrária, assim, uma justificativa para aquilo que a gente acabou de falar, tá? Então, por exemplo, é caro. Mas assim, eu comprei, né? Então, eu tô falando que é caro e aí eu vou me justificar. Então, é caro. Cependant, tipo, no entanto, é útil. Ou eu poderia falar outra coisa. No entanto, eu estava precisando, etc. Em seguida, nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem o entretanto. Ou também poderia ser usado como apesar disso. Então, a palavra em francês é toutefois. Mais uma vez, é uma palavra que vai trazer que precisa, né, trazer uma justificativa depois do que você acabou de falar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma frase assim, ele trabalhou muito, mas mesmo assim fracassou. Então, tá vendo? Esse toutefois também poderia estar ali no mais, né? Poderia substituir o nosso mais, porque aí fica uma frase mais sofisticada, né? Uma frase mais trabalhada do que simplesmente falar ele trabalhou, mas fracassou. Aí não tem graça. Ele trabalhou, mas fracassou. Ele trabalhou, mas mesmo assim ele fracassou. Aí fica uma frase mais completa. Então, esse mais mesmo assim, a gente vai usar o toutefois. Toutefois seria o nosso entretanto. Então, por exemplo, il a beaucoup travaillé. Ele trabalhou muito. Il a beaucoup travaillé. Toutefois, il a échoué. Então, toutefois, entretanto, il a échoué. Ele fracassou. Então, échouer é fracassar, tá? Échouer, fracassou. Repetindo, il a beaucoup travaillé. Toutefois, il a échoué. Ele trabalhou muito, toutefois, entretanto, ele fracassou. E em seguida temos mais um conector, né, uma palavra ali de transição que vai ser o en fait. En fait é na verdade. Isso é bem útil, essa palavra aqui, ela é bem útil quando você quer refletir na frase que você vai começar
Sabe quando em inglês algumas pessoas usam o tipo I mean, like, sabe? Tipo assim, pra você só não ficar como se você não soubesse muito falar a língua. Esse en fait, ele vai ser usado assim. Ele pode ser usado assim. Então, quando você for começar uma palavra que você tá refletindo ainda quais são as palavras que você vai usar nessa frase, você pode começar com en fait, tipo assim, que significa na verdade. Então é como se você estivesse começando assim. Na verdade, eu não sabia disso, por exemplo. Então, tipo, quando você ainda tá, sabe, pensando na resposta, e aí no final das contas você vai falar, eu não sabia. Então você pode adicionar esse en fait. En fait, je ne savais pas. Então, na verdade, eu não sabia. En fait. Então, tipo, ele é bem usado quando você tem que explicar alguma coisa, sabe? Literalmente ele seria em fatos ou de fato. Então, é bem usado assim, né? Se você for explicar alguma coisa, tipo, alguém tá te perguntando, mas você não ia fazer isso? Aí você pode falar, en fait, je n'ai pas fait. Na verdade, eu não fiz. Entendeu? Tipo assim, geralmente ele é usado assim, quando você vai explicar algo, e aí você tem que começar uma frase assim, tipo, en fait, voilà. Aí você vai desenvolvendo a sua frase depois. Em seguida, nós temos o d'ailleurs. D'ailleurs seria aliás. Aliás, ou inclusive, sabe quando você tá falando alguma coisa, aí você lembra de outra coisa, e aí você fala, inclusive essa coisa, entendeu? Tipo assim, por exemplo, uma frase, por exemplo, você quer falar, ele está atrasado. Aí você fala, aliás, ele sempre está atrasado. Então, você pode dizer, il est en retard. Retard é atrasado. Retard. Il est en retard. D'ailleurs, il est souvent en retard. Voilà. Então, souvent é o nosso sempre, né, com frequência. Il est souvent en retard. E aí, mais uma vez repetindo, il est en retard. D'ailleurs, il est souvent en retard. Então, ele está atrasado. Aliás, ele sempre está atrasado. Tá? Então, seria isso. Ou você, quando você tá falando uma frase, contando alguma coisa pra alguém, tipo, eu fui lá no mercado. E aí você quer fazer um parênteses nessa informação do mercado antes de passar para sua próxima informação. Então, você usa esse inclusive, igual a gente faz em português. Então, você tá falando, eu fui lá no mercado, inclusive o mercado esse mercado é bem barato. E aí, e aí você continua contando a sua história. Então, esse inclusive que você fez, abriu um parênteses para falar esse inclusive, é a mesma coisa em francês. Você vai usar o d'ailleurs. Então, por exemplo, je suis allée au supermarché, d'ailleurs, il est pas cher. Et du coup, je trouvais les produits. E aí você desenvolve a sua frase. Então, eu fui nesse mercado. D'ailleurs, aliás, ele não. Inclusive, né? Aliás, ou inclusive. Inclusive, ele não é caro. Porque em francês a gente não tem muito uma palavra equivalente para falar ele é barato. Então a gente fala il est pas cher. E não, ele não é caro. Il est pas cher. Du coup é o nosso. Mais um conector aí, né? Que é seria um então, para você poder continuar a sua história. E aí você fala, du coup, fui lá e achei os meus produtos e comprei, nananã. Enfim. E aí, esse, enfim, a gente pode usar o bref, que é mais ou menos o equivalente no francês para quando você quer terminar a história, né? Aí você vai falar, enfim. Ou você pode terminar com a palavra enfim, igual a gente faz em português. Então você tá contando uma história e você fala, então, enfim. E é isso. E aí seria esse bref em francês. Ou ele serve de fato como, que eu acho que a origem dele foi criado para isso, que é você fala o enfim para você falar o resumo ou a conclusão da sua frase. Então, por exemplo, nesse exemplo do supermarché, vou tentar fazer uma frase inteira. Você fala, je suis allée au supermarché, d'ailleurs, il est pas cher. Du coup, j'ai trouvé les produits, je suis allée faire la queue, je suis partie. Et bref, au final, j'ai passé toute ma journée à faire ça. Então, é tipo assim, eu tô contando uma história, então eu falo, eu fui no mercado. Aliás, esse mercado não é caro. Du coup, em seguida, então fui lá e comprei os meus produtos, fiz a fila, paguei, nananã. Enfim,
no final das contas, passei o dia todo presa nisso. Então, é tipo assim, eu contei tudo o que aconteceu no meu dia, fui no mercado, nananana, e no final, tudo isso pra falar que não pude fazer outras coisas porque fiquei ocupado o dia todo. Bref, j'étais occupée toute la journée. É isso. Então, esse bref, ele vem pra fazer a conclusão de tudo que você acabou de falar, né? Tipo, aonde você quer chegar com toda essa história que você acabou de contar. Enfim, fiquei ocupado o dia todo. Bref, j'étais occupée toute la journée. E é isso. Aí você pode também usar esse bref em qualquer outro, tipo, contexto. Vai, se, por exemplo, você tá falando, porque aí eu acordei tarde, nananã, e aí eu tive que fazer não sei o quê, nananã, nananã. Bref, eu perdi o ônibus. Bref, j'ai raté le bus, por exemplo. Então, é isso. Tipo, o que você queria falar no geral era só isso, perdi o ônibus. Mas aí você tem que contar toda uma história antes pra explicar o porquê que você perdeu o ônibus. E aí no final você fala, enfim, é isso, perdi o ônibus. Então, bref. E em seguida a gente vai ter um outro bloco de palavras que são palavras para mostrar certeza ou dúvida. Então, por exemplo, évidemment. Évidemment é o obviamente. Então, você pode colocar ele numa frase, por exemplo. Obviamente, ele foi embora sem avisar. Tipo assim, évidemment, il est parti sans prévenir. Évidemment, il est parti sans prévenir. Ele foi embora sem avisar. Mas ele também pode ser usado quando você quer concordar com alguém. Então a pessoa tá te contando alguma coisa ou falando o ponto de vista dela, ou mesmo te perguntando, tipo assim, mas você vai vir na festa mais tarde? E aí você pode responder, évidemment. Tipo assim, obviamente, com certeza eu estarei na festa. Évidemment, évidemment. É isso. Então seria um obviamente. Ou você coloca ele numa frase, ou você pode usar pra responder. Ou então alguém falando, você não concorda comigo que tem chovido muito esses dias? Aí você fala, évidemment. Tipo assim, claro. Eu acho que literalmente seria em português o evidentemente. Mas a gente não usa muito, né? Então a gente, pro nosso equivalente, seria mais o obviamente. Obviamente. É isso. Évidemment. Em seguida temos o peut-être. Peut-être seria o talvez. Eu acho que esse eu já trouxe outras vezes, mas ele é realmente bem útil. Então, por exemplo, peut-être qu'il viendra demain. Então, talvez ele venha amanhã. Então, é tipo isso. Seria o pode ser, né? Equivalente literalmente, pode ser, peut-être. Mas quando ele tem um tracinho entre as duas palavras, ele é usado como talvez. Se não tiver o tracinho entre o peut e o être, não tiver aquele tracinho, o hífen, né, que a gente chama, então ele significa pode ser. Mas se tiver o tracinho, ele é usado como talvez. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes alguém tá falando pode ser e você entende talvez, porque, né, na fala a gente não tem como saber se tem o hífen ou não. Então, tem que olhar pelo contexto. Mas ele pode significar ou talvez ou pode ser. Em muitas frases, a gente pode ver que as duas se encaixam. Então, por exemplo, talvez ele venha amanhã. Pode ser que ele venha amanhã. Tipo, o contexto ele não vai mudar muito. O que pode mudar é quando, assim, por exemplo, alguém pergunta alguma coisa e aí você quer responder, tipo, pode ser. E aí você não sabe se a pessoa respondeu pode ser ou se ela respondeu talvez, o que significa que ela ainda vai pensar. Então, é meio confuso essa palavra, tá? Mas enfim. Peut-être qu'il viendra demain. Talvez ele venha amanhã. Peut-être qu'il viendra demain. Peut-être que il viendra demain. Talvez ele venha amanhã. Em seguida, nós temos o probablement. 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 Parece um pouco difícil de pronunciar, mas no final das contas, ça va. Probablement. É provavelmente. Probablement. Então, por exemplo, ele provavelmente vai chegar atrasado. Il arrivera probablement en retard. Atenção que aqui o verbo chegar, ele vai vir antes do provavelmente, né? Em português a gente fala ele provavelmente vai chegar atrasado, a gente também pode falar ele vai chegar provavelmente atrasado. Eu acho que em português dá pra dizer das duas formas, mas em francês eu não posso falar
il probablement arrivera. Tipo assim, não funciona. É primeiro o arrivera, ou seja, o verbo chegar, antes, e depois vai o verbo, e depois vai a palavra probablement, tá? Então, il arrivera, ele chegará, probablement, provavelmente, en retard, atrasado. Ok. Então, aí a nossa palavra provavelmente, probablement. Em seguida, nós temos o sans doute. Sans doute é sem dúvida. Sans doute. Então, exemplo. Il viendra sans doute ce soir. Então, aqui é mais provável que ele venha do que quando a gente fala peut-être. Il viendra peut-être ce soir é talvez, ou pode ser que ele venha. Mas se eu falar sans doute, então, il viendra sans doute ce soir, ele com certeza vai vir. Sem dúvida, ele virá hoje à noite. Ele deve vir hoje à noite. Então, sans doute é sem dúvidas. E a gente também pode usar, lembra quando a gente falou de responder uma pessoa com évidemment, que é o obviamente? Évidemment, bien évidemment que je viens. Você também pode usar o sans doute. Então, a pessoa pergunta, você vai vir na festa de hoje? Aí você pode responder sans doute, ou seja, com certeza sim, né? Mas sem dúvida eu venho. Então, é provavelmente, mas bem mais para certeza do que o peut-être. Você também pode responder peut-être. Peut-être. Talvez eu venha, talvez não. Peut-être. Mas o sans doute você não tá dando 100% de certeza, mas você tá dizendo com um pouco mais de afirmação que você pretende vir, tá? Sans doute. Sans doute. Sem dúvidas. E é isso, você pode responder ou você pode usar numa frase il viendra sans doute ce soir. Então, ele virá sem dúvidas hoje à noite. Em seguida, nós temos o il se peut que. Pode ser um pouco difícil, mas il se peut. Então, pode ser que, seguido de um subjuntivo. Ou seja, por exemplo, pode ser que ele tenha esquecido. Il se peut qu'il ait oublié. É uma construção um pouquinho mais complicada de entender do que os outros. Sans doute é fácil, você pode usar como uma resposta ou dentro de uma frase. O il se peut é provável, tipo assim, você não pode muito usar isso como uma resposta. É uma construção de frase que você está dizendo. Pode ser que tenha esquecido. Que ele tenha esquecido. Diferente do português, no português a gente acaba usando, tipo assim, pode ser que ele se esqueceu. Eu acho que nem é correto de um ponto de vista gramatical, né? Porque a gente tem sempre que estar usando no subjuntivo também. Pode ser que ele tenha esquecido. Mas eu acho que em português a gente acaba usando, né? Na linguagem informal. Em francês, não. Então, se você quiser usar essa construção, tem que usar o verbo no subjuntivo. Então, il se peut que qu'il ait oublié. Qu'il ait oublié. Que ele tenha esquecido. É isso. Em seguida, nós temos palavras para enriquecer a conversa. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, justement. Justamente. É algo para dizer exatamente isso. Você vai falar exatamente isso. Por exemplo, se alguém tá falando assim, alguém tá te contando uma história. Aí você fala, mas eu fui lá e eu achei caro, sei lá. E aí a pessoa vai falar, sim, é exatamente isso que eu queria dizer, que é realmente caro. Então, por exemplo, c'est justement ce que je voulais dire. É exatamente o que eu queria dizer. Então, alguém acabou de falar alguma coisa e aí você fala, oui, c'est justement ce que je voulais dire. É exatamente o que eu queria dizer. Então, justement, ele não é literalmente exatamente, porque a gente também tem a palavra exatamente em francês, exactement. Exactement. Mas o justement é, tipo, concordando com a pessoa, sabe? É um dizendo exatamente isso, concordando com o que a pessoa acabou de dizer. Porque às vezes, tipo, a pessoa tá falando uma coisa e você tá falando uma coisa e parece que vocês não estão se entendendo. Então você fala, eu fui naquele mercado, ele é muito bom, nananã. E aí a outra fala, mas ele é caro, nananã. E ele fala, sim, mas ele é bom, nananã. Mas ele é caro. E aí tá uma falando uma coisa, outra falando outra coisa, e no final das contas as duas pessoas estão falando a mesma coisa. Tipo assim, ele é caro e bom. Então aí é isso, você vai usar o justement, é o que eu estou dizendo. Ele é caro, mas ele é bom, entendeu? Tipo assim... Eu não sei se ficou muito claro esse uso do justement,
Mas é isso, é quando você quer, tipo, concordar e enfatizar que é exatamente a mesma coisa que você tá dizendo. Sim, justamente é isso. Justamente. Exatamente. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem o por outro lado, que aí seria par contre. Par contre. E você pode usar dentro de uma frase, por exemplo, quando você quer justificar, né? Por exemplo, ele é gentil, mas por outro lado, ele tá sempre distraído. Por exemplo, não é exatamente o inverso, uma frase da outra, mas é para você poder justificar o que você tá dizendo, sabe? Assim, por outro lado. Então, il est gentil, par contre, il est souvent distrait. Ou il est gentil, par contre, il oublie très vite. Então, ele esquece rápido. Ele é gentil, mas ele esquece das coisas rápido. E esse par contre, ele também pode ser usado quando você quer contrariar o que a pessoa acabou de dizer. Ou adicionar uma justificativa contrária, por exemplo. A pessoa tá falando, eu vou vir hoje à noite, nananã, pra festa. Eu tô usando sempre os mesmos exemplos pra gente poder ver como que se usa de fato essas palavras numa construção de frase. Eu vou vir hoje à noite, nananã. E aí você quer, tipo, adicionar quer um pouco contrariar a pessoa. E aí você fala, par contre, e aí você fala o que você quer. Por exemplo, par contre seria por outro lado, aí você vai começar dizendo, por outro lado, tem que voltar cedo, entendeu? Então, a pessoa tá falando, vou sair hoje à noite, aí você fala, assim, seu parceiro tá falando, eu vou sair hoje à noite. Aí você fala, tá bom, nananã. Par contre, t'as intérêt à revenir tôt. Tipo assim, volte cedo, entendeu? Tipo, por outro lado, é pra você voltar cedo. Então é tipo assim, estou concordando com o que você está dizendo, mas é pra você voltar cedo, tá? Então é isso, é pra você usar como se você estivesse discordando do que a pessoa tá dizendo, assim, tipo, não discordando, mas impondo uma condição, sabe? Par contre, volta cedo. Tipo assim, por outro lado, volte cedo. Por outro lado, não funciona muito em português. Mas é isso. Significa ou para você trazer esse por outro lado numa frase que você está construindo. Ele é gentil, mas por outro lado, ele sempre esquece das coisas. Il est gentil, par contre, il oublie très vite les choses. Ou para você poder adicionar uma condição. Eu vou sair hoje à noite. D'accord. Par contre, tu rentres tôt. Tu rentres tôt. É isso. Se não, depois nós temos o quant à, que seria quanto a. Exemplo, você está falando, quant à moi, je préfère rester ici. Então, por exemplo, quanto a mim, prefiro ficar aqui. Você só está dizendo, tipo assim, você está falando de várias pessoas, e aí você fala, mas quanto a mim, eu prefiro ficar aqui. Então, em português, às vezes a gente tem também essa construção de frase. Quanto a mim, prefiro ficar aqui. E aí, é quase igual em francês, a gente vai usar o quant à moi. Quant à moi, je préfère rester ici. É isso. Em seguida, temos o autrement dit, ou seja, ou em outras palavras. Autrement dit, dito autrement, tipo assim, dito em outras palavras. Por exemplo, ele é teimoso, ou seja, não escuta ninguém. É como se você quisesse só explicar o que você acabou de dizer. Então, il est têtu, autrement dit, il n'écoute personne. Ou seja, ele é teimoso, ou seja, ele não escuta ninguém. É quase como se fosse uma explicação em outras palavras, né? Literalmente, porque é em outras palavras. Ou seja, ou em outras palavras, ele é teimoso. Em outras palavras, ele não escuta ninguém. Então, você acabou de explicar o que você tentou dizer com ele é teimoso. Porque, às vezes, teimoso pode significar outras coisas. E aí, você quer especificar que você está falando do ele não escuta ninguém. Então, il est têtu. Têtu é o teimoso, tá? Têtu. Il est têtu. Autrement dit, il n'écoute personne. Então, ele é teimoso ou seja, ou em outras palavras, il n'écoute personne. Ele não escuta ninguém. Ele não escuta ninguém. Então, repetindo, il est têtu. Autrement dit, il n'écoute personne. E aí,
temos a última, que é en ce qui concerne, no que diz respeito a. Então, se você estiver lendo alguma notícia de jornal, tem bastante essa construção, que é no que diz respeito a tal coisa, nananã. Então, você está explicando, até em conversas mais informais você pode usar, por exemplo, no que diz respeito à minha viagem esse verão, e é isso, é só para você falar que você vai falar disso nesse momento, sabe? En ce qui concerne le voyage, tout est prêt. Ou seja, no que diz respeito à viagem, tudo está pronto, está tudo pronto. Então é isso, é para você dizer. En ce qui concerne mon mariage, no que diz respeito ao meu casamento, é o meu problema. E assim vai. Então, quando você quer dizer que você vai falar que tudo que diz respeito a essa coisa, e aí em seguida você vai falar o que você tem a dizer, entendeu? Então, no que diz respeito à viagem, tá pronto. No que diz respeito à minha vida pessoal, ela não te diz respeito. Você pode usar também. Então, se você falar, por exemplo, ma vie personnelle, ça ne te concerne pas. Ou seja, a minha vida pessoal não te diz respeito. Entendeu? Então, você também pode usar assim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que eu lancei episódios de podcast inteiramente em francês para quem quer treinar o vocabulário. Eu coloquei em um outro canal que chama Un œil sur le Brésil. E é inteiramente em francês, então todas as palavras são em francês. Que é para quem quer estar num intermediário um pouco mais avançado e quer treinar a escuta. E aí são temas que falam sobre o Brasil, né? Então é de olho no Brasil, Un œil sur le Brésil. E aí fala sobre, por exemplo, férias no Brasil, esporte no Brasil, comidas brasileiras, músicas brasileiras, etc. Que eu criei um pouco mais para que os franceses aprendam sobre o Brasil. Então é por isso que ele é inteiramente em francês. Mas para vocês podem ser úteis se vocês estiverem aí indo num intermediário do francês para treinar a escuta, tá? Então você vai treinar a escuta, vai treinar um vocabulário que é fácil, mas é inteiramente em francês. No Spotify, se você estiver aí olhando pelo Spotify, tem a transcrição do episódio, então você pode, nesse em francês, você pode ir lendo as palavras junto para você poder ver qual é a palavra, procurar no Google se você não conhecer alguma palavra, e pode ajudar você a melhorar a sua escuta e a sua pronúncia, tá? Então você vai encontrar aqui na descrição desse episódio, vai ter em algum lugar aí a fotinho verde brasileira, Un œil sur le Brésil. Então é só buscar Un œil sur le Brésil nas plataformas aí de streaming. E é isso, não deixa de seguir esse podcast e avaliar aí com as estrelinhas para ajudar a gente a poder divulgar mais esse canal. E quanto mais vocês divulgam, mais eu trago podcasts aqui para vocês, tá bom? É isso, até a próxima. Tchau!